Vamos assim, fechando os nossos olhos, sentindo que do mais alto vai sendo emanada energias de paz, carinho e amor, a intermédio de Jesus e seus Espíritos de luz. Pedimos para que essa luz possa iluminar o nosso lar, iluminar os nossos entes queridos que estejam em nossas casas e também iluminar todo e qualquer ser que ali esteja, que possa encontrar paz. Pedimos a Jesus que também essa luz possa iluminar os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, iluminar o nosso Brasil querido, coração do mundo, pátria do Evangelho, e que tenha uma luz muito especial sobre as nossas matas, sobre as nossas florestas, e pela sua misericórdia possa chover nesses locais. Pedimos também um carinho especial para os outros países que estão sofrendo com guerras, epidemias e também com queimadas. E pedimos dessa mesma maneira que essa luz nos envolva todos nós, aqui que estamos participando desse Evangelho, e todos aqueles irmãos que possamos mentalizar. Que essa luz esteja com todos nós, hoje e sempre. Oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e a luz esteja conosco hoje e sempre. Primeiramente, é um prazer estar com todos vocês mais uma vez e pedimos para que Jesus nos dê força para dar continuidade à nossa jornada espiritual. O tema de hoje vai ser a flexibilidade. A flexibilidade é uma coisa interessante. Por que é importante a flexibilidade? Quando eu digo flexibilidade, não é a flexibilidade do corpo físico. Lógico que fazer o alongamento é importante. Se você conseguir fazer alongamento, atividade física, isso vai ser importante para o seu corpo físico e também para o seu corpo espiritual. Porque o corpo físico estará mais apto para atender os desejos e as vontades do corpo espiritual. Mas o que nós estamos aqui falar hoje aqui, a flexibilidade, é a flexibilidade dos desejos, flexibilidade do dever, a flexibilidade da caminhada. É isso que nós temos que falar hoje. Essa flexibilidade. Nós vivemos numa sociedade em que, no momento atual, hoje, no mundo atual, principalmente os mais jovens, eles têm vergonha de pedir desculpas. Né? Pedir desculpas, às vezes pedir até licença é um sinal de fraqueza. Mas pedir desculpas, pedir licença, por favor, é uma questão de bom senso, de educação. Porque se a gente for andar em sociedade sem ter regras de etiqueta, de convivência, vai ficar muito difícil a nossa vida. Não só para nós, mas para todos aqueles que nos cercam. Isso é flexibilidade. A gente não pode viver a trancos e barrancos como se o mundo estivesse para atender os nossos desejos. O mundo existe não é para atender os nossos desejos. O mundo existe para ser vivido. Porque a gente percebe isso no dia a dia, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que pode moldar o mundo de acordo com a nossa forma de pensar, nossa maneira de agir. E lutamos contra isto, e lutamos por isto um bom tempo das nossas vidas. E aí um dos primeiros grandes choques da nossa vida com essa maneira de pensar se dá exatamente com a convivência com o próximo. Primeiramente porque os nossos pais não pensam como nós, não agem como nós. Eles têm a maneira própria deles de pensar.
Então, isso provoca atrito, né? Se você quer viver de um jeito, seus pais querem viver de outro, existe a regra da casa, e você não respeita a regra da casa, você vai ter conflito o tempo todo, né, de convivência. Vamos supor lá que ela tem 5 pessoas na casa, e tem 5 bifes um dia, então é um bife para cada um. Isso é a regra, a norma de convivência. Se você quiser comer 2, você pode até comer 2, mas alguém vai ficar em falta. Então isso provoca uma maneira de pensar diferente. Olha, o mundo não está para me servir. Na verdade, eu tenho que conviver, eu tenho que compartilhar o mundo. E o ato de compartilhar o mundo é uma coisa muito difícil, não é fácil. Porque cada ser que existe aqui tem uma maneira de pensar, uma maneira de existir e de viver. Então, se você for duro, não tiver flexibilidade, isso vai trazer problemas no futuro para você e para as pessoas que lhe cercam. Primeiro que você se tornará uma pessoa intragável, uma pessoa indesejável no convívio familiar e no convívio na cidade, no bairro, até entre amigos. Você provavelmente nem vai ter amigos. Então, como nós devemos nos adequar à realidade. Adequar à realidade não significa abrir mão dos nossos princípios, aquilo que nós acreditamos, daquilo que nós imaginamos. Conviver, viver em flexibilidade, significa perceber que cada um é um e que todos merecem respeito e igualdade de ação. Assim como você tem necessidade de ser respeitado na sua maneira de ver o mundo, de sentir o mundo, de viver o mundo, o outro também tem esse direito. Aí a necessidade do respeito, da tolerância, aí a flexibilidade. A flexibilidade ele surge exatamente nos embates, quando você se dá conta que o mundo não está para lhe servir, que o mundo está aqui para ser dividido em comunhão com todos. E por ser dividido em comunhão com todos, há a necessidade do respeito. Respeito a todo e qualquer tipo de vida. Né? A respeito à vida do seu próximo ser humano, né, encarnado que está lá, merece ser respeitado. A vida animal merece ser respeitada e também a vida vegetal. Porque se existe essas vidas, é porque essas vidas têm uma finalidade. A finalidade não é para nos servir como muitos acreditam, como muitos entendem. Nós, por sermos deuses, como Jesus falou, nós temos o direito, nós temos o dever de interferir no mundo, mas com respeito, tolerância e flexibilidade. Nós imaginamos, quando a gente fala em pessoas fortes, em coisas fortes, a gente pensa logo aquelas pessoas, né, musculosas, aquelas árvores que parecem carvalhos, são enormes, grandes, gigantescas, e que não se curvam perante o vento. Bom, se a gente olhar pelo tamanho de um carvalho e o tamanho de um bambu, a espessura, o carvalho é muito mais forte do que o bambu. Contudo, a experiência de vida deu desenvolvimento, deu a flexibilidade ao bambu, que ele consegue se curvar quando ele está verde, não é? Quando ele está lá plantado, ele consegue se curvar com o vento. O carvalho não. Então, quando vem uma grande tempestade, quem quebra, quem é destruído primeiro, geralmente são as grandes árvores, por mais que ela possa resistir. Agora, aquelas árvores que têm flexibilidade, que conseguem se curvar pelo vento, essa tem maior possibilidade de resistir às grandes tempestades. A mesma coisa do ser humano. Aqueles seres humanos que vivem duros, que não querem abrir mão dos seus princípios de vida, né? Ou melhor, que não querem abrir mão de nada, né? Que não quer dividir, conviver, que acha que está sempre certo. Primeiro, ele vai ficar isolado. E segundo, a tendência de quem ficar isolado é se quebrar, fisicamente e emocionalmente.
Agora, aquele que aceita o outro, não significa abrir mão dos seus princípios, naquilo que acredita, naquilo que deposita, naquilo que é mais importante na sua vida, ele consegue conviver e consegue ensinar o outro através da sua flexibilidade. É interessante isto, né? Se a gente pegar o nazismo, o que eles pregavam lá é o fim dos judeus, assim como o fim de toda e qualquer suposta raça inferior, como ciganos, como os aleijados deviam ser assassinados, como os comunistas, os anarquistas, né? Todos deveriam ali, que não pensavam como eles, deveriam ser assassinados. Bom, provocou muita matança, provocou uma desgraça coletiva. Contudo, ela se foi. Por mais forte que fosse o nazismo, que mais forte que fosse o Hitler, ele se foi, ele se perdeu. Agora quem ficou? Ficou que teve capacidade de entender o respeito, a importância de aceitar o outro, né? De perdoar o outro, estar com o outro, independente do seu credo religioso, independente do outro pensar ou da sua origem social. Eles continuaram. E nossa vida é assim. A natureza está repleta de exemplos de que você tenha que nos dar exemplo. A natureza está repleta de situações que nos dá exemplo de como devemos conviver. Se a gente pegar a nascente dos rios, o rio, ele nasce e a tendência de todos eles é desaguar no mar, por uma questão da lei da gravidade, porque ele vai descendo e vai indo para o local mais baixo. Tem exceções. Por exemplo, o rio Tietê, ele nasce aqui no Vale do Paraná, no Alto Tietê, em Salesópolis, e vai desaguar lá no Rio Paraguai, lá no Rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Mas a tendência do Rio Paraná, que é o Rio Paraguai, é desaguar lá no Oceano Atlântico. Então tudo concorre para desaguar no oceano. E os rios nascem em pequenos borbotões de água que ficam pulsando água, né? Essa pulsação da água, como ela surge? Ela vai para o local onde tem a maior possibilidade de eclodir. Ele eclode ali porque ali tem espaço para isso. Porque ela não vai de uma hora para outra conseguir superar as grandes rochas. Ela precisa passar por onde tem espaço. E depois que ela nasce ali naqueles borbotões, ela vai descendo a montanha, o local, e vai descendo aonde há possibilidade de descida, aonde ela é aceita. E essa água, ela vai se curvando, ela vai se moldando de acordo com o terreno. E assim ela vai superando os obstáculos. Se tem uma grande rocha no meio do caminho, ela não vai conseguir superar de uma hora para outra porque ela não tem força para isso, né? Ela não tem movimento. A água, ela ganha movimento com a lei da gravidade, mas ela não tem movimento próprio. O que acontece? Ela vai superar a grande pedra procurando um caminho alternativo, onde ela possa desviar. E assim ela vai seguindo o seu caminho até conseguir alcançar o oceano. Se a gente ficar numa situação desesperadora, em que não permitimos a convivência, não aceitamos o outro, não temos a flexibilidade, a tolerância da vida, saber que a vida aqui tem um significado maior, que aqui é apenas uma passagem, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo. Esse ato de dar murro em ponta de faca só vai provocar desgaste físico e emocional em todos nós. E um dos grandes problemas da humanidade hoje
O número de câncer que está aumentando, isso tem a ver com o número da população que vem aumentando também, é porque é uma doença socioemocional. É lógico que tem o consumo de verduras, o consumo de alimentos que é exposto a veneno, né, na plantação, aos animais que são expostos à crueldade na produção de sua carne. Isso provoca dano no nosso corpo físico. Mas há um outro elemento que provoca dano no nosso corpo físico, que é a maneira como nós pensamos e como nós agimos. Nós, espírito encarnados que estamos, nós comandamos o nosso corpo físico. E nessa perspectiva, o nosso corpo físico, ele se abala pelo tudo que nós pensamos e sentimos. Porque ele é feito para se movimentar, ele é feito para sentir e para agir. Então, a nossa mente aqui, conforme não tem essa capacidade de adequação à vida, não tem essa capacidade de flexibilidade, de aceitar o outro, de amar o outro, de ter tolerância com outras realidades, você vai provocar danos diretos, porque você vai ficar um ser intolerável, vai ficar isolado, mas também vai provocar danos para você, porque isso vai lhe causar infelicidade, e essa infelicidade vai te provocar reveses no corpo físico, como os problemas mentais, né? Como, por exemplo, depressão, como o caso de câncer, ou o número de casos de câncer pesquisado, isso é científico, tem a ver também com o número de pessoas que têm depressão. A depressão pode causar câncer. Por quê? Porque é um corpo que não está em sintonia com o espírito. O espírito não está bem. E automaticamente manda todas essas mensagens negativas para o corpo. E aí você vai produzir o quê? Vai produzir desorganização do seu corpo. Porque o nosso corpo são formados por pequenas moléculas que lá estão, pequenos seres como vírus, bactérias. E isso provoca desarmonia, e essa desarmonia provoca doença no corpo físico. Nós sabemos, nós espíritas, que o corpo físico é o mata-borrão da alma. O que significa? Que o corpo ele vai absorver todas as coisas negativas do espírito. E ali vai servir como um alambique de cachaça. Né? O que acontece no alambique de cachaça? Você coloca lá para depurar a cachaça. E o corpo físico serve para a depuração do espírito. Então, nessa situação, o que nos recomenda é a tolerância. Saber que já basta o mal nosso mal. O mal, na maneira como nós não conseguimos conviver com os outros, na maneira como nós somos ingratos com a nossa vida, na maneira como nós somos intolerantes. Isso já provoca danos insuficientes, danos suficientes. Agora, se você é inflexível, isso vai trazer mais danos negativos para o seu corpo físico. Então você procurar o amor, lógico que nem todo mundo vai conseguir amar de uma maneira adequada, né? Raros os que conseguiram que por aqui passaram. Mas é uma tentativa, porque a tentativa é que vai nos levar ao resultado positivo no futuro. É tentativa e erro e tentativa. O erro não significa o fracasso. Erro foi uma experiência que não deu certo, no qual você pode utilizá-la para próximas experiências e assim conseguir galgar uma evolução espiritual maior. É isso que está colocado para todos nós. É que nem a água. Né? Se a gente for na cachoeira, a gente vai ver que na cachoeira, quando a água está descendo, ela vai procurando vários caminhos. Às vezes ela vai num caminho que não dá certo, que ela fica emparedada, porque ela tem uma grande rocha, ela não está furada, não tem passagem. Aquela mesma
água, provoca pressão nas demais, para poder procurar outro caminho. Porque aquela tentativa deu errado. Nós é a mesma coisa. Nós podemos tentar e errar, desde que temos coragem para continuar a nossa jornada. Continuar sempre, tentar sempre. Porque se a gente não tentar, aí vai provocar mais problemas no nosso desenvolvimento espiritual. Porque quando a gente chegar do outro lado de lá, a gente vai se dar conta quanto é difícil encarnar, principalmente no mundo de provas e expiações, que está em processo para o mundo de regeneração. A oportunidade é muito difícil para poder encarnar, porque tem muitos espíritos do plano que estão lá do outro lado, que gostariam de estar encarnado agora, que aceita qualquer experiência para poder agarrar a oportunidade de viver no mundo de regeneração. E por outro lado também, a gente vai entender quanto é difícil estar encarnado. Estar encarnado aqui, como é dolorido. Porque quando a gente está desencarnado, desde que você tenha uma consciência espiritual maior, você tem maior liberdade espiritual. E tendo essa maior liberdade, a vida é muito mais prazerosa na pátria espiritual do que aqui no ponto de vista carnal. Então viver aqui encarnado é muito mais doloroso do que estar lá no plano espiritual com consciência. Então nós temos que aproveitar. E para aproveitar bem essa oportunidade, a flexibilidade é o caminho. A capacidade de se dobrar frente aos problemas. Né? Você pode chorar, você pode espernear, sentir dor, sentir raiva, que isso faz parte do processo de maturidade e desenvolvimento do ser. Contudo, isto não pode fazer com que torne você uma pessoa dura, insensível, porque senão você não vai encontrar um caminho para a sua jornada. Você vai ficar preso, vai ficar empossado. E ficando empossado, a água que fica empossada é uma água morta, parada, que não é boa para o consumo, que não traz vida. Água boa, que leva a vida, que traz energia, é a água que está em movimento. E o espírito que está aproveitando a sua jornada de encarnado não é o espírito que está parado, é o espírito que está em movimento, que está em caminhada, tentando, acertando, errando, caindo, se levantando, caindo de novo, sofrendo decepções, sofrendo amarguras, mas sempre tentando se superar e tentando superar os problemas coletivos da humanidade. Abrir mão dos princípios nunca. Abrir mão dos princípios que eu digo princípios salutares, aqueles que elevam a humanidade. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é um princípio do qual não podemos abrir mão. Agora, se você tem uma maneira de pensar equivocada, tem que ter a capacidade de ouvir e ver e ouvir como Jesus nos ensinou. Porque muitas pessoas, ela vê, ouve, mas não entendem. Não entende porque não tem a flexibilidade, não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia de se colocar no lugar do outro para poder entender o que o outro está propondo, o que o outro está sentindo, o que o outro está desejando. Não tem. Não faz esse exercício. Então, a flexibilidade, o desejo de aprender, se deixar levar pelo novo, pela perspectiva do novo, do conhecimento, do desejo de aprender, para que você possa sair desse corpo físico um dia melhor do que você aí entrou. Porque esse é o desejo do Pai, esse é o desejo de Jesus, e todos nós precisamos ter coragem para ter a flexibilidade da água para poder superar os grandes obstáculos da vida.
E nessa caminhada, todos nós nos encontraremos num grande oceano da vida, que é chamado Jesus. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus. Até amanhã, às 18 horas, entendendo que todos os dias, às 8 horas, tem Evangelho. De sexta-feira já voltaram os trabalhos normais de estudo. Dia 6 do 10. Das 19h30. E os trabalhos de quarta-feira, se der tudo certo, se não houver nenhum retrocesso aqui no estado de São Paulo, nós abriremos os trabalhos novamente lá na nossa casa, às 19h30. Às 19h30 no dia 7. E o dia 6 do 10 volta terça-feira os estudos. E no dia 6 de 10, terça-feira, volta os estudos. E dia 10 do 10, a nossa campanha Fraternidade Alto de Souza, no sábado. E no dia 10 de 10, nossa campanha de Fraternidade Alto de Souza, que a dona Fabiana está me lembrando. Mais algum recado, senhora? Das 15 às 16h30. Das 15 às 16h30. Fique na luz do Mestre Jesus.